amanhece, eu escuto os passarinhos louvando a Deus. Antes do dia clarear, eu me levanto, dobro os joelhos no chão. Amanheceu e um bom dia começa assim, com leitura da Bíblia, oração, louvor a Deus, o que é chamado de culto doméstico. E nesta manhã vamos ter mais esse culto abençoado com todas as famílias da fé que esperavam por este momento. Nós rogamos a Deus que esses momentos que vamos ter juntos no início desse dia possam ajudar a todas as famílias que enfrentam as ansiedades causadas por todas estas situações que nós estamos enfrentando ultimamente. A escritura que nós escolhemos para esta meditação está no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16. Todos nós conhecemos de cor este versículo, até mesmo as crianças conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa amada irmã Natália vai louvar o Senhor nesse instante com um hino Grande Amor. Bom dia, Pastor Mauro. Bom dia a todos que participam desse culto doméstico. Não existe amor maior que o amor de Cristo. Dar o seu único filho por amor a mim, por amor a você. E dói em meu coração saber que muitos desprezam esse amor. Mas há um povo aqui nesta terra que valoriza esse grande sacrifício, que não rejeita esse amor sem limites. E esse povo se chama noiva. Que Jesus possa continuar abençoando a todos. Jesus morreu na dura cruz, desfez as trevas, raiou a luz, padeceu por mim, ó grande amor. Não se queixou, mas ao pecador suplicou, abriu mão do céu, pagando um alto preço. Grande amor, sem limite, disposto a me salvar. Amor tão puro que pôde me transformar. Naquela cruz por mim sofreu, pagou o preço que era meu e me fez livre. Quero viver por ti, Jesus. Não rejeite o sacrifício que o amor de Deus projetou. A graça que te salvou.
suplicou, abriu mão do céu, pagando um alto preço. Grande amor, sem limite, disposto a me salvar. Amor tão puro que pôde me transformar. Naquela cruz por mim sofreu, pagou o preço que era meu e me fez livre. Grande amor, sem limite, disposto a me salvar. Amor tão puro que pôde me transformar. Naquela cruz por mim sofreu, pagou o preço que era meu e me fez livre. Quero viver por ti, Jesus. Obrigado, irmã Natália. Deus te recompense. Irmã Natália é de Araguaína, está ali cooperando sempre nesse ministério do louvor, ao lado do pastor Gedson. Deus vos recompense. Ouvindo um hino como esse, irmã Natália, se vai toda a ansiedade, toda a preocupação. Um hino como esse traz alívio, suaviza o nosso coração, as nossas almas, nesta hora de muita ansiedade. Nós vamos iniciar, vamos falar um pouco nesta manhã sobre a ansiedade, vamos ter uma sequência. Esse assunto é muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Antes dessa pandemia, a Organização Mundial de Saúde já apontava o Brasil como o país mais ansioso do mundo, um país de pessoas mais ansiosas do mundo. Agora, isso piorou com esse isolamento social, com esse distanciamento, e por isso nós precisamos muito, diante dessa realidade, cuidar mais da nossa saúde mental, principalmente. A incerteza do futuro, a incerteza do amanhã, a incerteza em relação ao trabalho, ao emprego, à renda, vai aumentando. O medo de perder a subsistência, o medo da perda da subsistência, a exclusão social, os filhos em casa enfrentando uma carga pesada da escola online, grande parte da população brasileira está trabalhando em home office, trabalhando em casa, as famílias reunidas, as famílias juntas, o que as famílias não estavam acostumadas. A rotina era bem ao contrário. O marido saía de manhã para um lado, a esposa para outro, filhos para outros lugares, e às vezes se ajuntavam à noite. Mas de repente mudou completamente a nossa rotina. Estamos enfrentando situações que não estávamos acostumados
a enfrentar, que não estávamos acostumados a enfrentar. Então, nós precisamos criar uma nova rotina. Precisamos adotar cuidados, diminuir a autocobrança, diminuir as cobranças em casa, sermos mais solidários uns com os outros em família, entendermos que ninguém tem culpa disso. A culpa não é do pai de família, do marido, da esposa, dos filhos. Por que ficarmos então impacientes uns com os outros em casa? Agora, é necessário então esse cuidado. Cuide de você e da sua alimentação. Esse é um cuidado básico. Como já disse, nós então somos obrigados a mudar a nossa rotina. Temos que mudar os nossos hábitos, cuidar bem da alimentação, cuidar bem da saúde e adotarmos aquele cuidado que é recomendado por todas as especialidades médicas. Todos os médicos recomendam atividade física, um tempo de meditação a sós, silêncio, antes de você ir para o quarto para dormir. É bom você desligar todos os aparelhos, celular, computador, se isolar de notícias, pelo menos, no mínimo, 30 minutos antes de ir dormir. Você não ouvir nada, ficar em silêncio, com menos luz possível, e um momento assim de relaxamento. Isso ajuda, isso vai preparar o sono. Você vai ter um sono reparador durante toda a noite. Como já disse, atividade física, exercícios físicos durante o dia, especialmente no final do dia, é muito bom, ajuda muito. Então, essa atividade, esses exercícios e um momento de silêncio mesmo, antes de ir para o quarto, para a cama, para dormir. E outra coisa que todos nós devemos evitar: evite muitas informações. Nós estamos vivendo uma hora assim de excesso de informações, excesso de notícias verdadeiras, notícias falsas, e aí elas misturam, você fica confuso, sem saber qual é a verdadeira. Mas se você tem uma fonte segura, onde você pode ouvir, estar atualizado, ouvir as notícias uma vez, duas vezes, mas não ficar muito ligado em notícias, porque isso com certeza vai gerar muito mais ansiedade. E a ansiedade tira o sono, você vai cair no estado de insônia, vai ter muita dificuldade para dormir, por causa do excesso de informações, excesso de notícias. Isso vai perturbar muito os seus sentidos, vai perturbar muito o seu cérebro, e você não vai conseguir ter uma noite tranquila, um sono reparador. Agora, depois de tudo isso, nós temos o nosso momento de oração, leitura, uma leitura bíblica, oração, antes de deitarmos para dormir. É uma boa meditação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Apesar do isolamento, apesar de não podermos dar as mãos, não podermos abraçar,
não podermos ter aquela rotina que tínhamos antes de reunião em família, lazer com família, ajuntamentos. Apesar disso, apesar desse distanciamento, nós podemos unir as nossas atitudes e fazer a diferença. Podemos unir as nossas atitudes, comunicar mais uns com os outros, embora não temos aquela liberdade que tínhamos antes, mas podemos comunicar, podemos conversar, podemos interagir. E nós temos muitas coisas boas para ouvirmos. Você não precisa, não há necessidade de ficar navegando na internet em tudo quanto é fonte de notícias. Existem milhares de fontes de notícias, mas o melhor que você faz é não ficar navegando nisto. Mas nós podemos então mudar as nossas atitudes e fazer a diferença. Como disse, acima de tudo, acima de todos esses cuidados que são recomendados por todos os médicos, especialmente os médicos da área psicológica, recomendam muito esses cuidados. E acima de tudo isso, a fé perfeita é baseada completamente em descanso. É baseada completamente em repouso. A fé perfeita repousa, descansa. Nós temos, como diz o nosso profeta, a fé perfeita sobe até o topo das promessas de Deus e ali ela encontra o seu lugar de repouso, de descanso. Então nós temos muitas coisas boas para ouvirmos no início do dia, no meio do dia, no final do dia, e termos uma noite tranquila, termos um sono tranquilo, porque nós temos esse descanso nos nossos corações. A fé perfeita está baseada completamente em descanso. Nós nos descansamos nisto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não importa o que aconteça, o que tenha que acontecer daqui até o arrebatamento. Essa escritura não falha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não precisa essa preocupação. Preocupação não é virtude. Deus continue te abençoando, Deus continue fortalecendo a sua fé. Agora nós lemos aqui no início da nossa meditação de hoje: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por Deus, está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós agradecemos por essa bendita segurança que temos. Nós nunca vamos perecer, porque nós cremos no unigênito Filho de Deus. Por isso não vamos jamais perecer. Não há derrotas para os filhos de Deus. Não há fracassos para a fé dos eleitos. Nós estamos bem fundamentados. Nós estamos seguros nesta Escritura. Por isso nós não nos preocupamos
estamos descansados em relação à nossa subsistência, em relação ao que havemos de comer, de vestir, como diz a tua palavra. Nós estamos seguros de que nada nos faltará até a hora da vinda do Senhor Jesus. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por esta bendita segurança. Dá-nos um dia de bênçãos, um dia de paz. Livra-nos das enfermidades, livra-nos de todos os males deste dia. Nós pedimos a bênção da tua presença para cada minuto desse dia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Um abraço a todos.